Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um A Conexão Cast. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber a Angelita Prado, a dona do melhor açaí de Santos. E hoje a gente vai compartilhar um pouquinho de como foi essa trajetória da Angelita, do momento que ela nos contratou até agora, do momento que ela chegou no nosso escritório, falando: Sandro, estamos no meio de uma pandemia, é inverno, eu vendo açaí, eu preciso da sua ajuda, do seu trabalho, e hoje ela está com 2 unidades e eu vou trazer aqui algumas perguntas específicas que vai fazer com que a Angelita traga mais clareza do que é o açaí da Barra. Angelita, antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter aceitado vir aqui compartilhar um pouco da sua história. Para nós é uma honra poder contribuir com a sua empresa, contribuir com o seu negócio, né, com o do Carlos, que é seu marido, com a sua família, na verdade. Conta pra gente, quem é a Angelita? O que é açaí da Barra? Olá, então, primeiramente eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, e poder, através da minha história, né, daquilo que Deus fez na minha vida, com certeza motivar outras pessoas, né. Vamos lá, Angelita, eu há quase 4 anos, mais ou menos, eu vim do interior de São Paulo, né, eu, meu esposo e meu filho, a gente veio para cá porque a gente havia comprado a franquia Açaí da Barra, então há quase 4 anos a gente está aqui. E assim, Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Então, essa sou eu. Legal, muito bom. Angelita, muito bom. Agora me fala uma coisa. Essa é você. E o açaí da Barra, né? Como que aconteceu, né? O que levou a Angelita deixar de fazer o que fazia para poder embarcar em uma franquia de açaí da Barra? Tipo assim, né? Que vende açaí. Como que foi essa história? Compartilha aí. Na verdade, eu era cabeleireira, né? Por muitos anos, né? Essa foi minha profissão. Então, devido, assim, a alguns problemas de saúde, né? Que veio a acontecer. Então, assim, eu fui sendo direcionada a mudar de profissão. E próximo ao salão que eu tinha, havia o açaí da Barra, né? E eu sempre via lá, sempre cheio, parecia ser muito legal, né? E assim, eu comecei a orar, né? Por muito tempo orei, pedindo para que o Senhor viesse me direcionar a uma outra coisa, porque eu tinha noção que no futuro eu não ia conseguir mais exercer minha profissão, né? De cabeleireira. E assim, Deus fez, né, grandes mover, a gente buscou, orou muito e ele nos direcionou a sair da Barra, né? Então, a gente, enfim, vendeu a nossa casa que a gente tinha lá em Botucatu. Enfim, vendemos tudo que a gente tinha, né? E assim, a gente apostou tudo que a gente tinha para vir para cá. Lógico que debaixo da direção de Deus, né? Mas, assim, a gente não contava com algumas dificuldades que a gente viria a ter. Lógico que a gente sabe que no começo tudo é difícil, não é fácil, né? Até porque a gente saiu da nossa zona de conforto, a gente saiu da nossa terra, né? Parabéns por isso, hein? E viemos para um lugar onde a gente praticamente não conhecia ninguém, né? Eu, meu marido, meu filho. Mas, assim, de começo, o maior desafio mesmo foi a questão do meu marido, né? Que ele é funcionário público, né? E estava tudo certo, a transferência dele. E a gente veio para cá e, de repente, não deu mais certo. Aí, por 1 ano, ele ficou morando fora, vindo, assim, só algumas vezes, de final de... Enfim, quando ele tinha folga, mas era, tipo... Vinha num dia e já ia no outro, na metade do dia. E foi, assim, bem difícil para mim. Correria. Porque a gente passou, né, por muitas provas aqui e praticamente a gente passar isso sozinha, né? Porque meu filho ainda era pequeno, vamos dizer assim, né? Um adolescente, não tinha muita noção, eu também não queria passar para ele. Então, eu acho que o meu maior desafio começou aí, em relação ao meu marido mesmo. Certo, bacana. Assim, né? Bacana no sentido de uma história, e conhecendo você hoje um pouco mais, a gente vai fazer quase 2 anos que atende vocês, hein, Angelita? Sim, quase 2 anos. Como que pode? O tempo passa muito rápido. E eu conheço um pouquinho da sua história, e é isso que a gente vai trazer aqui hoje. O momento que, obviamente, que houve um romper, né, de vender a casa, deixar tudo lá e vir para uma cidade onde você mal conhecia as pessoas, um ambiente novo, tudo novo, plano para poder o seu marido vir, e aí, tipo, não acontece aquele plano, e ele precisa ficar 1 ano longe, aí vem o emocional, aí vem um negócio novo que você saiu da segmentação de cabeleireiro para poder vir para alimentação. Então, toda uma mudança radical mesmo. E aí, hoje, com 2 unidades e empreendendo em outros negócios, não sei se ela vai querer falar ou não, mas enfim. Hoje a gente está falando de algo, mas que para acontecer, você precisou vencer dia a dia, avançar, passar por cima de obstáculos, de desafios, viver coisas novas, aprender com questões que você não imaginava que iria passar. Na verdade, acho que ninguém queria que acontecesse o que aconteceu em 2020, 2021, com a questão da pandemia, mas você está aqui hoje.
Antes da pandemia, com um sonho, né, de ter um negócio, colocou em prática, veio a pandemia, você que tem um negócio que é sazonal, porque onde tem açaí, que é algo do verão, tem o inverno, tende a cair, e ainda vem, fecha tudo, como que sobrevive? Então hoje, depois de tudo, aqui 2022, vocês estão de parabéns mesmo. E por conhecer a Angelita, por saber que arregaçar as mangas para ir para cima, tipo, para você isso não é problema, eu posso afirmar, isso é mérito seu. Nós tivemos a honra de você nos escolher, e a gente vai falar sobre isso, mas a honra é sua, do seu marido, o mérito é seu, do seu marido e também do seu filho, que eu sei que tá ali, né? Como família sempre junto. Agora me fala, Angelita, como que você enxergava as redes sociais antes de nos contratar? Como que você enxergava esse mundo do Instagram e do Facebook? Compartilha com a gente. Então, antes de eu chegar até vocês, então assim, eu fiz muito a... Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Tem problema. Ah, influencer, né? Então, legal. enfim, eu fiz de tudo um pouco, mas eu não tinha, assim, noção, né? Do que o tráfego pago, ele era capaz de fazer. Eu não tinha noção, mas eu me lembro que eu conversando com alguma pessoa da igreja, que eu não me recordo agora quem é, ela comentou comigo, né, que era muito legal, que fazia muito efeito e tal. E aí foi onde eu resolvi procurar vocês. Né? E realmente hoje eu posso comprovar, né? A mudança, assim, depois que a gente começou a fazer, foi algo assim milagroso, se eu posso dizer assim, milagroso. É verdade, né? Cara, bacana, né? Mas, pessoal, calma aí. Nós não fazemos milagre, tá? Quem faz milagre é Deus, ele usa pessoas. E nós estamos aqui compartilhando o milagre, de fato, que Deus fez, né? Porque como nós passamos bastante tempo conectado, o maior tempo pelo WhatsApp, se conectando ali, falando, pensando em estratégias, a gente vê que Deus, de fato, ele permitiu que o milagre acontecesse e ele usou pessoas. E você fez a sua parte, nós fizemos a nossa, né? Porque, Deus pode fazer milagre? Pode, né? Deus ressuscita mortos? Sim. Mas a verdade é que nós precisamos também fazer a nossa parte, né? Você fez a sua parte e o ponto principal é que o tráfego, ele leva um produto, uma empresa, um negócio para as pessoas. E nesse caso, você se posicionou de uma forma correta, porque você é do tipo de pessoa, como você falou, Sandra, eu sou muito exigente. Eu gosto das coisas, eu falei, então estamos aqui falando a mesma língua, porque também nós gostamos de excelência. E todas as direções que eu passei para você, você fez com excelência, Angelita. Eu falei para você, as pessoas precisam entrar no seu negócio sem ir até o seu negócio. Como que é possível fazer isso? Através de vídeos. E aí você foi lá e fez os vídeos da forma estratégica, como deveria fazer, e aí começou todo o processo. E eu acho, né, e aí você pode compartilhar, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, que você nunca tinha vivido essa questão do tráfego de forma positiva. Posicionamento com tráfego trazer um resultado. Como que foi para você começar a viver isso? Na verdade, realmente eu nunca tinha feito, né, o tráfego pago, porque eu não tinha muita noção, né? Mas assim, só para salientar o que você falou, realmente é uma junção, né? Vocês, como profissionais, têm que fazer a parte de vocês, mas eu acho que a maior parte é a nossa. Exatamente. Né? Então, assim, a começar pelo material que a gente manda para vocês. Não adianta eu mandar qualquer coisa e achar que vai ter milagre, que não vai. Né? E a segunda parte é quando os clientes vierem até nós, a gente tem que fazer a nossa parte, com atendimento, com qualidade. Então, eu acredito que assim, o sucesso, né, veio por mérito das duas partes, né? Cada um fez a sua parte. Concordo, porque imagina nós fazendo, né, todo um trabalho e nós mandamos para lá, um exemplo, 200 pessoas. Aí chega lá, o morango tá vencido, as mesas estão sujas, sabe, o atendimento é péssimo. Então, isso faz com que o cliente tenha uma péssima experiência, que por consequência ela não volta e se ela tiver oportunidade vai falar, não vai lá no açaí não, porque lá é ruim. Então a nossa missão, em resumo, ela é simples. A estratégia ela precisa existir, mas o tráfego ele é simples de ser feito, porque o tráfego faz com que mais pessoas vejam uma promessa, vejam um produto, vejam uma empresa. Mas o conjunto mais importante é vocês. São vocês, na verdade. O atendimento, a pista, né, assim que você chama, né? A pista precisa estar bem arrumada, as mesas precisam estar arrumadas. E aí é onde entra aquela questão que eu lembro exatamente do vídeo que eu falei, Angelita, você tem espaço pet?
Tem. Você vende café também? Vende. Você vende? Vende. Então, o vídeo precisa conter todas essas informações para as pessoas se enxergarem dentro da sua loja sem ir até a sua loja. E aí eu falei, ó, o vídeo precisa ter isso, isso e isso. Você até nos convidou, mas acho que a gente estava viajando, né? A gente não conseguiu ir naquele dia. E você foi lá e gravou o vídeo. O pessoal chegando com o cachorro bebendo água ali dentro, né? Na área que é possível ali, pet. O pessoal servindo o café, servindo o caldo. Então, trouxe essa consciência e a gente começou a quebrar aquela convicção de que só tinha açaí. Porque na sua unidade não tem só açaí. Sim. Pelo contrário, pessoal, tem um caldo lá, caldo verde, que... Se você vier em Santos, você precisa ir lá. Obviamente, né? Se for no calor, não vai ter. No verão, acho que não tem, né, Angelita? Sempre tem. Ó, então, sempre tem. O pessoal pede. Então, sempre tem. Então, um dos melhores caldos verdes que eu já tomei. Então, a gente acabou construindo uma consciência que o açaí da Barra não só tem açaí. Não só tem sorvete, mas tem café. Tem o caldo, né? Tem o cappuccino. Então, isso fez com que as pessoas começassem a ter mais consciência. E aí, o nosso trabalho aqui era começar a perseguir as pessoas, de dentro para fora. Porque tinha gente ali do lado da sua loja que não sabia que vocês existiam. Sim. Então, se nós nos posicionamos, no caso você se posicionou, e automaticamente agora você passa a aparecer para mais pessoas, as pessoas passam aí. Se elas passam aí, elas têm uma boa experiência, elas tendem a voltar. Então, é um trabalho em conjunto. Agora me fala, Angelita, como que a Angelita, de fato, enxergava a loja dela como que você enxergaria hoje a sua loja se você não tivesse iniciado o processo com a gente? Como que você se enxergaria hoje? Então, queria fazer assim, uma observação. Por favor. Que depois que a gente começou a fazer o tráfego, começou a tomar uma proporção tão grande a loja. Enfim, a gente começou lá a soltar vídeos. Enfim, a nossa rede social em si, ela foi completamente reciclada, vamos dizer assim, né? Foi uma proporção tão grande que até mesmo a gente chamou a atenção da própria franquia, né? Da franquia, de franqueados, onde algumas pessoas vieram me perguntar, né? Uhum. O que estava acontecendo, o que eu estava fazendo, enfim. Né? Então, através, né, do seu trabalho, né, de tudo que foi feito. Então, assim, mais pessoas também foram... A gente pode dar oportunidade de mais pessoas que estavam necessitados, né, de receber aquilo que eu também estava recebendo, né? Eu não sei, eu não consigo nem imaginar o que seria hoje da loja sem o tráfego pago. Eu não teria conseguido alcançar, acredito que nem 10% das pessoas que eu consegui alcançar hoje, né? Levar a nossa loja, né? O que a gente tem dentro da loja para as pessoas, se não fosse o tráfego pago. Realmente eu não sei dizer. Eu acredito que seria bem menos, né? A proporção seria muito menor, com certeza. Será que estaria já com a segunda loja? Não, acredito que não. Olha só, né? Essa questão, vou até aproveitar aqui e agradecer em público, porque o nosso trabalho, sendo aplicado na sua empresa, gerou resultado para você, que repercutiu na franqueadora, que outros franqueados viram, né? Porque eu acho que tem um ranking lá de faturamento e tal no mês, e o seu, como que pode, inverno, tal, e a empresa da Angelita no gráfico subindo. Então, o que ela está fazendo? E hoje nós temos aí, arrisco dizer, uns 20 franqueados que veio por causa de você, do trabalho que nós fizemos na sua empresa, e por consequência, o que é bom as pessoas notam e elas querem. E aí elas vêm e a gente atende. Então, você foi um canal de bênção, né? A sua empresa foi um canal de bênção para a nossa empresa também. Então, acaba que a gente cria um relacionamento de amigos, né? Porque é um negócio que tem pessoas, que tem uma história e que nós estamos envolvidos em transformar a história, transformar o negócio. Mas eu queria só fazer uma observação. Na verdade, assim, lógico, foi através, né, de mim e tal, porque as pessoas viram o resultado. Mas, se você conseguiu conquistar todos esses clientes, com certeza o mérito não é meu, o mérito é seu. Né? Porque se você não oferecesse para esses clientes resultado... eles não ia adiantar conosco. Nada, né? Então, eles poderiam até por curiosidade começar, mas eles não iam continuar, né? Exatamente. Então, realmente, o mérito é de vocês mesmo. Obrigado. Deus é bom. Na verdade, Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes e faz sentido, porque além de você com quase 2 anos, nós temos vários com quase 2 anos também, que veio 2, 3 meses depois de você e veio e ficou e estão aí até hoje com a gente. Porque a gente, como empresário, a gente não vai permanecer com alguma coisa que não está fazendo efeito, não está dando resultado, que né? não gera resultado. Ainda mais, né, depois da pandemia, muitos empresários ficaram, né, enfim, com as condições financeiras bem baixas, né? Então, sai cortando tudo
quanto é custo, né? Então, com certeza, eles entenderam a importância do tráfego pago, né? E sabe que isso, posso dizer que é o coração da empresa, não tenho dúvida. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. E eu vou te agradecer de novo. Olha só, já virou aqui uma sessão de muito obrigado, muito obrigado. Porque a Érica, eu gravei um podcast com ela, que é do Café das Irmãs, ela chegou até nós porque ela viu um podcast seu lá no Bola Rádio, e ela viu você falando de nós, e ela falou, não, deixa eu conhecer, e aí ela veio. Ou seja, conexões, por isso que o nome é a Conexão Cast, porque a gente sabe que boas conexões geram bons resultados, e más conexões geram um resultado não tão bom assim, né? E a questão é, quando nós fazemos um bom trabalho, as pessoas vêm, elas notam e elas querem. Quando elas veem um bom atendimento, elas vêm, elas querem, elas voltam. E no seu caso, o happy hour é com mais 2, 3 amigos, e aí acaba voltando. Então tem toda essa questão de recorrência, não só de uma compra, mas de 2, 3. Quando eu estava tendo lá o festival de caldos, eu ia e eu chamava mais os 5 sempre. Então era eu mais 4, 5. Então era o João mais 4, 5. E aí acaba que cria um volume maior, e junto com o tráfego sempre vindo pessoas novas. Sim. E você ali, eu lembro que você falou, Sandro, eu assim, teve fora do verão, porque no verão já é comum, né? Mas fora do verão você falou assim, cara, eu vendi mais, eu já recebi áudio seu falando, eu vendi mais nesse sábado, nesse domingo, mais do que o meu melhor dia do verão. Exatamente. Aí eu te pergunto, qual que é a sensação de ter um negócio sazonal e graças a um bom trabalho, a um bom posicionamento seu, né? Nós aqui trabalhando, né, nos bastidores, você olhar para uma data sazonal e olhar assim, cara, nosso melhor faturamento, melhor até do que o verão. Como que é esse sentimento? É muito gratificante, sem dúvidas, né? Assim, realmente, como eu disse, né? Primeiramente a Deus, né? Que a gente sabe que nada é possível sem Ele, né? Uhum. Depois, com certeza, a vocês, né? Mas realmente é verdade. Teve dias de eu olhar e falar, meu Deus, como que pode? Né? Porque a gente acompanha, né? Eu sempre costumo olhar o mês anterior do ano anterior, ou melhor, o mês, né, do ano anterior, para ver qual foi a diferença, né? O crescimento, e realmente é incrível. Até mesmo na pandemia a gente cresceu. E aí vem aquela questão, mais uma vez, Deus sobre todas as coisas, porém trabalhando. Sim. Você não mediu esforços para no meio de tudo fechado você buscar meios, Sim. né? Você inventou a questão dos caldos, né? Tipo, mano, que foi assim, foi extraordinário a questão dos caldos. Então você não ficava parado e falava, vida, ó céus, murmurando, reclamando, não, deixa eu ver o que eu posso fazer. Sim. Você falou, Sandro, o que a gente pode fazer e tal, isso aqui, e a gente vinha. Eu lembro como hoje, um dia que você falou assim, Sandro, vai ter um evento aqui no Orquidário, dá pra gente fazer o anúncio só pra aquela galera ali? Eu falei, dá, Angelita, porque ficava filas ali, né? Então naquele final de semana o anúncio ficava rodando ali, porque as pessoas ficavam na fila, e aí certeza que elas iriam para lá. Então, você falava de um lado, você me passando informações e eu aplicando aqui as informações que você tinha me passado, e assim você, de fato, avançou. Pode falar, você quer falar alguma coisa? Eu costumo dizer que, na verdade, eu penso comigo que a gente tem que fazer toda a nossa parte. A gente age, faz tudo que está ao nosso alcance e depois Deus faz a dele, né? Então, eu penso assim, se eu fiz tudo que eu podia, não tem mais o que fazer, então, eu creio que Deus vai entrar com a parte dele, né? Mas, para isso, a gente tem que se esforçar e realmente fazer tudo que está ao nosso alcance, né? Então, eu acredito que eu sempre fiz o que estava ao meu alcance. Você sempre deu o seu máximo, né? Sim, exatamente. Legal. Agora, Angelita, você pensou 2 vezes antes de abrir a segunda unidade? O que te levou a abrir a segunda unidade de fato? Eu sei que, né, a questão de literalmente, né, tomar santos, né, porque se tratando de business, de negócio, é vantajoso para você ter, né, esse domínio da cidade, mas como que foi para você? Você tinha certeza que daria super certo? Você foi com um passo de fé? Como que foi? Porque eu lembro num pré-marketing, você falou, Sandro, aluguei o local, vamos para cima, vai ser o que Deus quiser, e eu sei que ele quer o melhor, porque ele já confirmou e tal, e a gente começou com aquele processo de pré-marketing todo, e quando abriu, né, começou, e hoje, né, às vezes você fala, Sandro, a unidade do Gonzaga, ela é menor e às vezes fatura mais do que a unidade da Ponta da Praia, que é maior. Compartilhe um pouco com a gente sobre essa questão. A princípio, eu confesso que eu não queria muito, porque assim, a gente estava no primeiro ano, vamos dizer assim, da loja da Ponta da Praia, que realmente ela estava deslanchando, a gente já, né, tinha um bom capital guardado, então estava tudo maravilhoso, né? Então, particularmente, não queria mais passar pelo que eu já tinha passado, né? Mas por algumas questões, enfim,
que são particulares, né, que veio acontecer com a gente. Então, a gente meio que foi... Forçados. Na verdade, eu vejo hoje, eu posso, na verdade, enxergar que foi Deus, né? Deus, ele permitiu uma situação, né, para nos forçar, né, a abrir a segunda loja. Eu, particularmente, eu não queria. Eu relutei, mas como, né, uma filha obediente, por mais que eu relutei, eu falei, não, tá. Quando eu tive certeza que era a vontade de Deus, então a gente falou, vamos para cima, né? Eu sabia que ia dar certo, porque foi Deus que mandou, né? Eu não sabia o que eu teria que passar, qual era o processo. Mas eu não tinha dúvidas que ia dar certo. E realmente foi muito mais fácil do que a primeira, né? Porque a gente já tinha o tráfego pago, a gente já começou, né, a fazer um trabalho, enfim, antes de abrir, né? Então, assim, eu posso dizer que desde que a gente abriu lá, tem sido uma bênção. Eu não passei 1% do que eu passei com a primeira loja. Então, assim, realmente, eu tenho certeza que o tráfego pago nos ajudou muito. Não tem dúvida. E eu posso falar que sim, ajudou, com toda certeza, porque no pré-marketing, onde nós estávamos falando que iria abrir ali uma unidade e tal, e o que teria, e o engajamento ia lá em cima, os comentários, inaugura logo e tal, isso e aquilo, então as pessoas ficaram ansiosas para que aquilo acontecesse. Então, toda empresa precisa ter um pré-marketing, uma comunicação falando o que está por vir, criar um desejo, criar uma antecipação real, não chegar e falar assim, ó, abriu. Então, tipo, é comum. Então, quando você falou, Sandro, nós vamos abrir tal dia, mesmo porque as coisas com essa moça aqui, com essa senhora, acontecem assim, tipo assim, de uma forma meio louca. Porque ela foi no fim do ano, próximo do Natal, não tinha pedreiro, não tinha mão de obra, não tinha nada. O local onde ela escolheu para poder abrir um ponto excepcional, mas, assim, destruído. E ela precisou, em tempo recorde, literalmente preparar o ambiente. Então ela estava nadando na contramão de tudo. Aqui, obviamente, que vai de local. E aqui em Santos, final de ano, a mão de obra é escassa. Até mesmo para você comprar o material para você fazer a obra, você, você tem que encomendar, senão você fica na mão. Então, compartilha com a gente aqui, Angelita, como que foi nadar na contramão para poder, de fato, inaugurar, assim, questão de dias, vamos colocar assim, algo que pessoas foram lá e falaram assim, você tá maluca, você não vai conseguir. Compartilha aí com a gente. Foi realmente tudo sobrenatural, né? A começar pelo valor, né, que a gente ia ter que investir ali para reformar, né? Então, era assim, um valor totalmente, meu Deus, fora da minha realidade. Eu acho que eu nem tinha fé para aquilo, vamos dizer assim. E aí a gente buscou muito e todo mundo que ia lá falava para mim, olha, para fazer um serviço bem feito de 2 a 3 meses. Eu falei, mas eu não posso esperar tudo isso. Eu não tenho esse tempo, né? Eu quero abrir em janeiro. E assim, eu falei, meu Deus, e agora? Enfim, quando eu estava quase desistindo, vamos dizer assim, Deus me deu um caminho e a gente conseguiu uma empreiteira do interior de São Paulo que fez pra gente em 15 dias. 15 dias? 15 dias. O que, né, a maioria falou que ia demorar em torno de 3 meses, foram 15 dias. Veio, eu acho que tinha umas 12 pessoas. Eles ficaram... Mutirão mesmo. Um mutirão mesmo. Eu até assustei quando chegou lá a perua lá. Meu Deus, não parava de descer gente. E em 12 dias, eu não vou dizer que a gente não teve problemas, que não teve imprevisto, mas eu acredito que a gente teria mesmo, né? E assim, o valor que Deus preparou que a gente conseguiu pagar é, muito menor do que todos estavam pedindo. Lógico, eu não estou aqui para desmerecer, né, o trabalho de ninguém ou dizer que aqueles que... Mas era o que você tinha condições, né? Não que não valesse, mas eu não tinha condições, né? E assim, Deus foi muito maravilhoso, que preparou algo que eu consegui pagar, né? E o tempo recorde. Foi, assim, incrível. Então, assim, eu pude ver completamente a mão de Deus. E quando foi para eu abrir, eu falei, olha, Senhor, eu não queria abrir, mas já que o Senhor quer, então eu fiz um desenho de exatamente como eu queria a loja. E, assim, eu tô aqui para dizer que como eu queria, exatamente como eu desenhei, Deus deu. E, assim, realmente é algo impossível, porque a gente fez um investimento absurdo lá. Não vamos dizer que a gente não se apurou, enfim, estamos pagando ainda, mas era impossível até chegar onde eu cheguei hoje. Então, realmente é um milagre. Mais uma vez, eu vou ressaltar o seguinte, olha só a importância, né, a importância que tem o nosso trabalho e a responsabilidade que nós temos
na hora que nós estamos atendendo um cliente. Sim. Porque não é só sobre fazer tráfego, não é só sobre fazer artes. Literalmente sobre ter a responsabilidade de fazer uma empresa faturar para aquela empresa. Olha a sua responsabilidade com cada colaborador. Né? Tanto lá na Ponta da Praia quanto no Gonzaga. Aquelas pessoas, elas estão sendo alimentadas no sentido geral, né, pelo seu trabalho. Nossa empresa é alimentada pela sua empresa, por outras empresas, e assim o mundo gira. Então, se eu trabalho com excelência e busco tratar os nossos clientes com excelência, sabe, tudo fica melhor. Só que se eu trato com desleixo os clientes, eu estou sendo, de fato, uma pessoa que não se importa com os sonhos das pessoas. Porque só você sabe como que é, né? E eu sei de você porque você olha... Normalmente você acorda e olha para o tempo. Né? Se tá sol, você tende a faturar mais. Se tá frio, você tende a faturar menos. É comum. Então, no nosso lado aqui, a responsabilidade é maior. O que fazer? Você não precisa nem falar para nós, mas quando, caiu a temperatura, a gente já muda a estratégia. Aumentou a temperatura, quando você manda a mensagem, Sandro, como que tá? Eu já mando o print direto. Fala, enquanto ela tá pensando em mandar, a gente já fez. Por quê? Porque a mente dela, no caso a sua mente, ela tá focada em buscar atender os clientes, melhorar ali, cuidar do ambiente, cuidar da pista, cuidar de tudo. Cara, você não tem que ficar cobrando alguém que você contratou para fazer o trabalho. E, infelizmente, muitas pessoas contratam empresas e tem que ficar cobrando a obrigação daquela empresa. Então, tipo assim, cara, você me paga para eu te entregar um bom resultado, para te entregar um bom trabalho. Então, quando você vier pensando, eu já tô te entregando. É assim que a gente trabalha. Sim, é muito boa a sua colocação, né? Porque você sabe, né, que quando a gente conheceu vocês, eu estava completamente desanimada com o marketing, né? Não acreditava mais, porque algumas empresas que eu acabei contratando, na esperança, né? No começo da loja, enfim. E eu só tive frustração, né? Realmente, é o que você falou, eu tinha que ficar cobrando e eu sou uma pessoa exigente. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acredito que cada um sabe o que tem que fazer. Uhum. Né? Então, assim, eu acho que esse é o segredo da gente estar junto até hoje, né? Praticamente aí 2 anos. 2 anos. Graças a Deus, eu nunca precisei chegar em vocês, nem em você, nem na Amanda, e falar, olha, poxa, né? Vocês me prometeram isso, nunca fez. Ao contrário, né? Vocês sempre entregam pra gente a mais. Então, assim, realmente, quem me conhece de verdade, quem está do meu lado, sabe que para eu falar isso, né? Para eu poder realmente recomendar alguém, isso é difícil, porque é uma área, que a gente tem muita dor de cabeça. Então, assim, é muito difícil você ter que ficar cobrando, e eu não gosto disso, eu acho desagradável, acaba, enfim, causando certo desconforto, né? E graças a Deus, durante todo esse tempo que a gente está, né, eu nunca precisei fazer isso com vocês. Não tô aqui puxando o saco, viu, gente? Realmente, quem conhece, né, o Sandro, a empresa dele, sabe que eles são pessoas idôneas, pessoas sérias, que eles fazem com amor, né? Faz com amor o que faz e tá sempre honrando a Deus, né? Porque as nossas atitudes honram a Deus, né? E como também desonra, né? Também. Aí onde entra aquela questão de responsabilidade. Tem situações que, assim, nós temos uma palavra que é over-delivery. É entregar sempre a mais, sabe? Então, sim, eu sei o que eu posso entregar mais para o meu cliente que vai gerar mais resultados para ele. E, cara, não me custa fazer um monte de coisa. Tem um custo, sim, só que, tipo, cara, o cliente, ele não precisa nem receber essa fatura, porque eu sei que vai ser aplicado e, por consequência, o cliente vai ter mais resultado e o cliente ele vai ter mais confiança em nós como pessoa, entende? É tanto que, qual foi o contrato que você assinou de quantos meses conosco? Nenhum. Por quê? Porque a gente, ao momento que a Angelita falar assim, ó, não estou contente com o trabalho de vocês, tá tudo certo. O máximo que eu vou falar assim, poxa, Angelita, a gente pode te ajudar em alguma coisa? Não. Então não vou. Por quê? Se você não estiver feliz, eu não quero que você esteja todos os meses recebendo lá a fatura e pagando, né? Chegou mais uma fatura aqui, mais um boleto. Não, cara, pelo contrário. Você tem que olhar a fatura e falar assim, cara, isso daqui é 2% do que eu faturo no mês. E uma observação que as pessoas, elas, né, eu falo que a gente tem que ter consciência. Um exemplo é a época que é sazonal. A gente sabe que o inverno, as vendas caem. Então, assim, não adianta chegar no inverno e eu pegar e colocar o Sandro na parede. Poxa, né? Caiu minhas vendas e tal. Então, a gente sabe que é sazonal. Então, assim, você pode ver que eu nem falo nada, assim. A gente sabe que as vendas caem e tal, mas a gente sabe que é o normal, né? Então, sim, ter consciência. Mas, por outro lado, eu sei que nós estamos plantando agora no inverno para colher no verão, né? Exatamente. E aí, é aquela questão de olhar para o macro.
se você pegar o período, né, de 6 meses, no geral, até mesmo onde teve o inverno, porque assim, o inverno nosso aqui teve dias que foi bem frio e teve dias que no inverno foi muito quente. Sim. Então, se a gente colocar durante 30 dias, né, como a gente falou, aquele mês, acho que foi, se eu não me engano, foi maio, que você falou, Sandra, esse mês aqui, cara, choveu todos os dias. Maio foi... Foi maio, né? Não, maio acho que não foi muito bom, mas junho foi terrível. Então foi junho, terrível. Meu, mas choveu direto, frio, vento, e quem mora aqui na praia sabe como que é. Então, cara, não tem muito o que se fazer, né? Quem é que vai, tipo, tomar açaí ou vai sair pra tomar um caldo? É um desafio maior. Sim. Só que aí a gente olhou todo o processo. A gente cria-se um público quando a gente usa o tráfego, depois a gente tem um público quente e depois a gente trabalha de forma estratégica para poder fazer aquele público ali ir até você. E no mês seguinte, qual foi o resultado? Você lembra? Julho foi um mês histórico, né? Lógico, o tráfego ajuda 100%, né? Sim. 90%, claro, né? Teve também, assim, foi toda uma junção, né? O tempo foi bom, juntou... Então, foi uma coisa, assim, absurda de bênção, né? Porque, pessoal, entenda. Tráfego não faz milagre. Tráfego potencializa. 90% tá daqui para lá. E 10%, no máximo, tá aqui desse lado. Estratégia... tráfego colocado em prática. Todo o restante, no caso da Angelita, o sol colabora, né? Tipo, mas eu discordo que é só 10%. Eu vejo que é muito mais que isso, sem dúvida nenhuma. Tá vendo aqui, já me corrigindo aqui, né? Mas essa questão é real, porque depende muito mais do cliente, é isso que eu quero passar. Sim. Se o cliente ele não se posiciona, ele não faz o que tem que ser feito... Um exemplo, a gente montou toda a estrutura, chegou o sol, bombou a sua unidade. E chegou lá, bombou de mesa suja, bombou... porque o morango tá ruim, enfim, o leite em pó tava zoado, sabe? O banheiro sujo, fila para poder cobrar, o açaí derretido. Cara... não dá. Não dá. Então, tipo, a nossa parte, que é muito importante, eu sei a importância que nós temos, ela é pequena comparado a toda a sua parte. Então, nesse quesito, né, que eu coloco que é 90-10, mas tudo bem, né? Vamos colocar aqui, então, 30% nosso, 70% dela. Mas, independente da porcentagem, é isso. Tá mais na sua mão do que na minha. Sim. E eu sempre entendo isso, eu sempre deixo claro pro cliente. Eu falei, ó, a sua parte é fazer isso daqui. E o restante deixa com a gente. E é isso que tem feito a gente ter mais e mais clientes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, entregando um trabalho de excelência. E vai muito além. Os vídeos, né? Fui lá do Festival de Caldos. Angelita, vamos fazer? Vamos. E uma observação, né? Os vídeos que vocês fizeram, eles deram mais resultado para mim do que aqueles que eu paguei profissionalmente, né? Então, é incrível. Realmente, na verdade, é que você entende, né? O que eu quero, né? Eu sempre falo que eu gosto de olhar um vídeo e sentir vontade de comer aquilo, né? Então, eu acho que isso é muito estratégico, né? Total. E realmente você entende, vocês conseguiram passar o que eu precisava, né? Por isso que foi um sucesso, né? O festival, enfim, foi tudo muito abençoado. Exatamente, porque o vídeo ele tem que gerar um desejo. Sim. Então, o vídeo ele precisa começar da maneira correta. Ele precisa passar o que precisa ser passado da maneira correta. Não para ser um vídeo cansativo, mas pelo contrário, ser um vídeo que desperte o desejo. E é isso. Então, no frio... caldo, para quem gosta de caldos, tipo, ver um caldo muito bem aparentável ali, ela vai querer conhecer, vai querer ir ver. E quando ela vê lá, Festival de Caldos, como a vontade... Mano, tipo, eu quero ir, sabe? É assim, é isso que tem que ser criado. E foi isso que a gente fez. E pegamos esse vídeo, mandamos para você, você aprovou na hora. Então, quando você fala pra mim assim, quando o seu marido fala, não, mas a Angelita é muito exigente, eu falo assim, eu tô há quase 2 anos esperando essa exigência toda, porque raras são as vezes. A gente mandar, você não muda a cor aqui, modifica aquilo. Eu falo, mas isso daqui quer ser exigente? Mas, né, brincadeira. Por quê? Porque nós aqui, Angelita, enquanto o cliente está trabalhando lá na frente da empresa dele, nós estamos aqui nos desenvolvendo mais, aplicando em nós mesmos, porque quanto mais nós nos desenvolvemos, mais a nossa empresa cresce, porque ela aplica nas empresas de vocês, né? De vocês, de modo geral, dos nossos clientes. E aí não dá para estacionar. Se eu tivesse ainda, literalmente, só com o que eu aprendi até 2020, eu não tinha chegado até aqui. Porque o que eu sei me trouxe até aqui. E o que eu vou aprender
vai me levar em lugares ainda mais distantes. Então, a mesma coisa. O que você soube te levou até a primeira unidade. E aí você aprendeu muitas outras coisas vivendo com a primeira unidade que te levou até a segunda. E tendo essas 2 unidades te levou a ter um outro negócio agora. Então, é assim que funciona. Nós não podemos parar no tempo. Nós precisamos continuar sendo todos os dias reciclado, né? E atualizado. A zona de conforto é maravilhosa, né? Todo mundo gosta de estar na zona de conforto, mas se a gente ficar na zona de conforto, a gente não vai crescer, né? Então, assim, eu sempre... lógico que eu sempre creio que Deus vai nos abençoar, que, enfim, que a gente vai sempre crescer, mas eu tenho que fazer a minha parte. Exatamente. Né? Então, pensando em relação à sorveteria, sabendo que tem a época que é sazonal, nada pode mudar isso, porque né? Nós estamos falando do tempo, enfim, do clima, e não tem o que fazer. Então, foi aonde a gente, né, pensou em ter uma alternativa de um outro negócio, onde a gente não precisava ficar preocupado com o tempo, né? Eu falei, então, porque é muito ruim, né? Você acordar e, tipo, essa semana, um exemplo mesmo, uma semana que só chove, né? Temos um feriado aí, chuva. E próximo final de semana, chuva de novo. Exatamente. Eu falei, não, chega. Eu não quero mais ficar com esse sentimento de todos os dias ficar preocupado com o tempo. Então, foi onde eu pedi uma direção de Deus, né? A gente conversou bastante, né, Sandro? Eu falava, eu quero uma alternativa. A gente pensou em várias coisas, né? E, por fim, Deus direcionou, né, para esse novo empreendimento nosso, né, que é uma financeira, a Velox. Estamos engatinhando, né? A gente ainda não está conseguindo fazer um trabalho ainda com tráfego, mas, enfim, devido a alguns problemas... Técnicos, né? Técnicos, mas eu creio, assim, que, na verdade, o pouco que a gente fez já foi uma coisa que os... né, fala aí como foi o primeiro dia. Começou a pipocar lá o WhatsApp de tanta gente chamando. Falei, meu Deus do céu. Falei, ô glória, agora vai. Mas, infelizmente, por alguns problemas técnicos, né, a gente teve que parar. Mas, assim, eu não tenho dúvidas que, como já é com as 2 lojas, né, vai ser com essa também. Não tenho dúvidas disso. Legal, muito bom, Angelita. Todos os nossos clientes, eu conheço cada um pelo nome, eu conversei e converso com todos, todas as entrevistas, a reunião passa por mim, nenhum cliente, vai falar com a Amanda, não, comigo, porque eu preciso entender o cliente. Sim. Sabe, obviamente, a gente tem um plano, né? A gente tem todo um projeto, tem metas, né, na empresa, e cada mês nossa empresa cresce mais, a gente tem metas nos próximos 2 anos, 4 anos. Mas, cara, enquanto for possível, eu quero conhecer todos os clientes e poder conversar com todos. Entende? Porque eu sei que isso tem um diferencial, né? Tem uma cantina aqui que, quando nós vamos, o dono da cantina, que deve ter seus quase 80 anos, ele chega lá e aí, tudo bem? Como que tava? Gostou? Então, sabe? Então, tipo, não é por nada, mas o olhar do dono, a importância que o dono dá é diferente. Exatamente. Então, quando você tá lá, que eu vejo você, né? Perguntando, e aí, né? Do caldo, como que tava? Sabe, aquelas pessoas novas chegando e sabendo que você é a dona e tá se importando. Cara, principalmente em Santos, porque Santos você paga para ser mal atendido. Exatamente. Santos você paga e não paga barato para ser mal atendido. Logo, aquele que tem um atendimento diferenciado, ele se destaca. Infelizmente, isso é um diferencial, que não deveria, né? Mas em Santos isso é um diferencial. O que você fala sobre isso? A gente treina a nossa equipe, né, para que a gente... Porque, assim, na verdade, foi uma das coisas que, quando eu vim visitar Santos para ver se realmente era a cidade que eu queria, eu fiquei completamente assustada, porque, como eu sou do interior, o atendimento lá é ótimo. Não tem... Quando eu me deparo com uma cidade, né, tão desenvolvida e um atendimento terrível, eu fiquei assustada. E, lógico, eu já ia querer, né, ter um diferencial, mas eu pude ver o quanto a gente poderia se destacar. Legal. Né? Porque a gente estava num lugar onde, né, pelo menos eu posso dizer assim, uns 50%, né, dos lugares que você vai aqui, o atendimento é muito ruim. Exatamente. Lógico que eu dependo de pessoas, né? Eu treino a equipe para que eles dêem um bom atendimento. Mas, infelizmente, nem sempre sai como a gente quer. Gostaria, né? A gente treina, explica, mas, como disse, dependo de pessoas, né? Mas, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor. Todos os dias, na verdade, né? Nem me fale. Agora, Angelita, me fala. Baseado em tudo que você viveu, baseado em tudo que você enxerga, né, que o tráfego pago, a questão do posicionamento traz, o que você poderia falar para uma pessoa que ainda não está posicionada, que ainda não dá atenção devida para as redes sociais? O que a Angelita pode falar baseado na experiência que você tem
com o seu negócio? Eu posso dizer que realmente quem não está fazendo está perdendo dinheiro. Acho que não tem outra palavra melhor para definir isso. Perdendo dinheiro. Porque assim, por que perdendo dinheiro? Porque, o resultado que traz, né, a junção, aplicando as coisas como tem que ser aplicadas, o retorno é meio que imediato, né? Então, assim, realmente vai elevar essa empresa. Então, eu posso dizer que quem não está fazendo está perdendo dinheiro. Acho que, e queria falar também, assim, em relação a algumas pessoas que a gente viu que faz o tráfego pago, que na sua primeira dificuldade, a pessoa vai falar, vou dar um tempo porque eu tô apurada. Desculpa a palavra, mas é burrice, porque não faz sentido. É a última coisa que deveria ser tirada da empresa. É a última coisa que deveria ser tirado. Então, assim, é triste, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que ela cortar aquilo, ela tá cortando o coração, né? Infelizmente. Né? Porque uma empresa que não tem um canal de divulgação, ela, literalmente, ela passa a morrer aos poucos. Exatamente. Porque aqueles clientes que estão ali, vai ficar limitado e, entende? Então, da mesma forma que o resultado é em conjunto, a falta de resultado, ela pode estar em conjunto também. Mas deixa eu analisar de cima até embaixo, para poder ver se é o atendimento, Sim. se é a forma, né, de armazenamento ali dos condimentos, se tratando do açaí da barra, se não é a pista, entende? Sonda tudo. E uma outra observação, na verdade, assim, não se deve cortar quando se está em dificuldade, mas também não se deve cortar quando está bombando. Exatamente. Porque realmente, às vezes, a pessoa, nossa, tá bombando, agora não precisa. É um exemplo a Coca-Cola, McDonald's, né? Exatamente. São lugares, né? Meu pai, né? Não tem a Coca-Cola, McDonald's, são os maiores aí, né? As potências, e nem por isso eles deixaram de fazer propaganda, né? Então, se não fosse importante, eles não fariam, porque, na verdade, eles não precisam. Sim. Né? Teoricamente não, mas quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Se a pessoa pode se perguntar, poxa, mas nunca mais ouvi nada da Coca-Cola. Morreu, porque eu não tomo, né, Coca-Cola já tem um bom tempo, mas, cara, ela tá sempre em evidência, sempre aparecendo. Então, precisa de fato ser lembrado e precisa de fato aparecer constantemente. Agora, Angelita, se tratando da questão de que você tem consciência que é importante estar nas redes sociais. Você sabe que é importante se posicionar. Hoje, se você não estivesse à frente da sua empresa, você acha que você teria o mesmo resultado? Por que eu estou te perguntando isso? Porque tem pessoas que abrem empresas e abandonam suas empresas e acham que o tráfego vai fazer milagre. E não é assim que funciona. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre a sua visão sobre isso. O nosso negócio, na verdade, eu acho que pode existir algum tipo de negócio que até dê... Eu não posso dizer que dê para largar, jamais. Mas que dá para deixar um pouco mais na mão de um gerente, algo parecido. Que já não é muito o caso do açaí da barra. Uhum. Né? Porque o açaí da barra necessita realmente muito da gente ali, porque são muitos detalhes, parece que não, mas são muitos detalhes que levam ao resultado final, né? Sim. Então, não tem como. Assim, por mais que o tráfego, né, ajuda, não tem como soltar na mão dos outros e deixar. Não tem como mesmo, porque realmente aí vai começar a ter problemas, né? Fato. A declinar. Por que essa pergunta? Porque, obviamente, existem empresas, porque se não fosse assim, não teriam milhares de franquias por aí e com um dono. Mas vou dar o exemplo da Aramis, que eu gravei um podcast com o Zezão, que é um dos gerentes da Aramis, e hoje eles têm um conceito que vem de cima com o atendimento de excelência. Então, o fundador, os franqueados, sabe? E chega nele no gerente e chega nos atendentes. A mesma cultura. Logo, o franqueador, literalmente, ele tem um franqueado, se não me engano, são 8 unidades que ele é dono. E, cara, ele não precisa ficar indo nas lojas. Só que ele tem uma cultura que é passada para o gerente, que o gerente passa para os colaboradores, que aí sim a empresa anda sem eles. Mas para isso precisa de reciclagem e precisa de treinamento constante. Então não é que não dá para não estar na frente, mas para você sair da frente, você precisa colocar alguém que faça a sua frente ali muito bem treinado. Sim, na verdade, assim,
estar à frente não significa que eu tenho que estar ali Estar todo lá. dia. Exatamente. Né? Então, assim, ainda mais eu com 2 lojas e agora eu tendo que me dedicar ao terceiro negócio, eu não posso estar ali todo dia. Na verdade, você nem está constantemente nas 2 unidades, né? Exatamente, mas não significa que eu não estou vendo, não estou sabendo e não estou, enfim, consertando o que precisa ser consertado. Não, constantemente eu quero saber o que está se passando em cada loja, todas têm câmera, então eu estou sempre sabendo de tudo que está acontecendo. Então, assim, sempre faço umas visitinhas surpresas para ver se realmente está do jeito que tem que ser. Então, é que nem eu falei, a gente não consegue ver tudo, porque eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, como eu disse, estar à frente não significa estar ali o tempo todo. Se fosse assim, não existiria esses grandes empresários que têm muitas empresas, né? Então, se realmente necessitasse de estar presente em todas, não teria como. Exatamente. Né? Mas, vem aqui, mais uma vez, para eu me retirar fisicamente, eu preciso ter alguém que cuide. Capacitado, isso sem dúvida nenhuma. E para isso, eu preciso entender a minha empresa, se for uma empresa que é iniciante, porque eu considero uma empresa com 1 ano, 2 iniciante, eu preciso entender, porque por que a segunda foi mais leve para você? Porque você se capacitou com a primeira. Então, você aprendeu com todas as dificuldades, com todos os desafios, e a segunda foi muito mais leve. Sim, e porque eu tinha uma pessoa capacitada que estava comigo desde que eu abri a loja. Exatamente. Então, assim, ela conhece o meu jeito, conhece as minhas exigências. Lógico que ninguém vai ser que nem eu. Sim. Só que se eu ficar esperando que alguém seja que nem eu não vou crescer. Fato, né? Mas assim, ela é muito boa no que faz, conhece bem o meu jeito, sabe como eu gosto. Então, se não fosse isso, com certeza, enfim, eu não teria como eu estar com a segunda loja. Porque Deus nos faz, né? Tipo, literalmente únicos. A Angelita, só existe um Angelita, o Sandro só existe um. E literalmente tem pessoas que vão agir melhores até em áreas que nós não atuamos e vice-versa. Então, em conjunto, o trabalho precisa sair excelente. Cada um na sua área. Com certeza. Porque eu tenho certeza plena que você é excelente em uma área, mas tem áreas que tem colaboradores que são muito melhores. E aí é onde entra o trabalho em conjunto. Sim, eu queria também fazer uma observação, meu marido não pôde estar aqui, mas assim, queria dizer também que assim, que tudo que eu sou, que eu consegui, né, não tem o ditado que fala que por trás de um grande homem é uma grande mulher, né? Eu posso dizer que eu quebrei um paradigma aí, que na verdade é os contrários, né? Eu sei que muitas pessoas, agradeço a Deus, né, porque muitas pessoas me enxergam como uma guerreira, enfim. Mas não seria possível tudo isso se eu não tivesse alguém do meu lado, o meu marido, que está sempre me apoiando nas minhas loucuras. Então, grande assim, Carlos. Amado, se você tiver... Bom, você não vai me ver agora, né? Mas quando você me vê, te amo, amor. E assim, como eu digo, não seria possível nada disso se ele não me apoiasse. Legal, hein, meu? Melhor serem 2, né? Do que 1. Sim, com certeza. E literalmente, quando vocês trabalham em conjunto, as coisas fluem. Sim. Né? E eu sei que você tem seu jeito e ele tem o dele. O seu é totalmente diferente do dele e o dele é totalmente diferente do seu. E vocês estão juntos e avançando. A gente se completa, né? Porque eu sou agitada, ele já é mais tranquilo, mas assim, graças a Deus, ele sabe que, tipo assim, por mais que às vezes vem umas doideiras na minha cabeça, eu não faço nada sem que Deus confirme, né? Então, ele já, com quase 20 anos de casado, ele já pôde comprovar, né? Eu falo, vamos fazer tal coisa. Às vezes ele dá aquela olhada e tal. Vamos orar, tal. Mas, no fim, ele sempre sabe que Deus está na frente, né? E como eu disse, se não fosse ele me apoiando, nada disso seria possível. E eu lembro que quando a gente foi... Às vezes que eu fui lá pra gente bater um papo, e aí eu começava a falar, eu falei, ia dar uma ideia aqui. Não dá. Não dá ideia na frente da Angelita, não. Pelo amor de Deus, senão ela vai querer colocar em prática. Mas por quê? Porque você está sempre pensando no melhor pra tua empresa. Aí logo, se você está pensando no melhor, você vai pensar sempre em implementar aquilo para poder, de fato, ter um atendimento diferenciado. Agora, Angelita, como que você enxerga, de fato, os próximos meses? Lembrando que a gente já vai sair do inverno já. Glória a Deus! E nós vamos entrar no verão. Como que você consegue enxergar agora esse verão? Sendo que o verão passado a gente saiu de uma pandemia e entramos, né, em um recomeço. E agora, querendo ou não, a gente já passou por isso, graças a Deus. E agora você vai viver o seu primeiro verão pleno, baseado em tudo que você construiu. Como que você enxerga esses próximos meses aí de sol? Olha,
Pra ser bem franca mesmo, eu procuro nem pensar muito para não pirar, né? Porque, eu tenho certeza que vai ser extraordinário. Lógico, assim, eu não fico pensando para não ficar ansiosa, mas ao mesmo tempo já estamos trabalhando com equipe, a gente já está preparando uma equipe para receber todas essas pessoas aí. Mas eu não tenho dúvidas que até então vai ser o melhor verão da história. Não tenho dúvidas disso. Eu também não tenho dúvida. Eu literalmente não tenho dúvidas e eu tenho falado isso para todos os franqueados. Eu falo assim, ó, vocês estão agora vivendo a sazonalidade, faz parte. Sim. Eu vou dar o exemplo aqui do Renato Taboão da Serra. A gente tá atendendo, acho que vai fazer uns 4 meses. E aí ele falou, cara, eu sei que não tô no melhor mês, mas eu prefiro começar agora do que esperar. Eu falei, cara, melhor decisão. E ele falou, Sandro, eu me surpreendi. Porque mesmo com o tempo não tão bom, foram os nossos melhores meses. Assim, baseado em tudo que a gente viveu, não foi tipo assim, uau, mas foram os nossos melhores meses e no meio do inverno. Então agora ele falou, cara, eu não vejo a hora de chegar. Aí eles começam a falar, eu não vejo a hora de chegar o verão logo. Porque se no inverno tá assim, imagina quando chegar o verão. Então eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando aqui. Todas as pessoas, todos os franqueados da Saída Barra que nós atendemos, terão seus melhores resultados até então, nos próximos meses. Não tenho dúvidas. Porque a gente está construindo uma autoridade de reconhecimento em cada área, cada um com a sua dimensão, porque nós temos franqueados que tem uma cidade que tem 40 mil habitantes. Sim. Então, é diferente de uma cidade como essa que tem quase 500 mil. Então, são situações distintas. Mas todos dentro do seu limite, vai ultrapassar o seu limite de faturamento, você tem certeza. Tudo isso por causa de um bom posicionamento, de uma boa estratégia e de um tráfego sendo feito. Sim. No Instagram e no Facebook. Angelita, muitíssimo obrigado por ter, de fato, aceitado ter vindo aqui. Eu fico feliz. Uma das nossas patrocinadoras aqui do nosso podcast está aparecendo aí, a Saída Barra e o Café das Irmãs. E te agradecer, de verdade. Obrigado por ter confiado em nós. Obrigado por ter nos dado a oportunidade, né? Eu lembro que quando você sentou lá na nossa sala, lá no nosso escritório, tal, eu preciso e tal, e eu falei, vamos. E aí depois veio falar, volta a repetir essa questão. Você falou, não, mas é porque eu sou muito exigente. Eu falei, tudo bem, tipo, né? Tá tudo certo. E aí tá aí. É uma pessoa super exigente que veio, né? Contratou uma empresa que entrega com excelência. Deu tudo certo. Sem dúvidas. E eu te afirmo uma coisa. Você precisa sim continuar exigente. Exigindo o melhor para você, exigindo o melhor para sua empresa, exigindo o melhor para sua família. E não tem problema algum. E as empresas que não estão preparadas para poder atender com excelência, elas tendem a sair do mercado. Essa é a verdade. Infelizmente. Então, o que você pode falar para pessoas que estão começando a empreender, pessoas que estão passando por dificuldade, porque eu sei que você é inspiração para muita gente. O que você pode falar, tipo, para pessoas que estão ouvindo agora esse podcast, está passando por situações desafiadoras financeiramente na empresa? Que conselho você pode dar do fundo do seu coração para essas pessoas, Angelita? Bom, a primeira coisa que eu posso falar é, primeiro, independente de religião, eu acho que o que mais me fortaleceu e que realmente me fez conseguir até chegar em vocês, porque talvez eu nem teria tido tempo para isso, realmente foi a fé, né? Eu acho que todo mundo precisa se apegar em alguma coisa, né? A gente vê tantos casos de empresários, de pessoas que se matam, né? Porque elas não enxergam saída, né? Mas se você tem fé, né? Eu acho que você tem que se apegar a isso, a fé. E acreditar, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê. Né? Então, assim, e tem uma palavra na Bíblia que fala que a gente tem que trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu acho que esse foi um dos segredos para mim. Quando eu vi a minha loja, né, passando por tanta dificuldade, sem nenhum cliente, eu já imaginava na minha alma, eu conseguia imaginar, pensar aquela loja cheia, sabe? Eu profetizava aquilo, entendeu? Então, assim, eu acho que o meu maior conselho mesmo é que seja resiliente, tenha fé, né? Entregue na mão de Deus, continue trabalhando, né? Porque Deus não gosta de preguiçosos, né? Não adianta você achar que, eu tenho fé, mas não fazer nada. Então, faça a sua parte, porque o que é possível para nós, a gente tem que fazer. Porque Deus só vai entrar no impossível. Então, eu falo para quem está passando dificuldade, se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua também, porque Ele não faz distinção de pessoas. Então, assim, creia, mas haja. E a vitória vai vir sem dúvida.
Muito bom. Oração. Orar e entrar em ação, né? Não dá para orar e ficar em casa no sofá, deitado na cama, né? Não vai funcionar. Exatamente. Há momentos que a gente precisa chorar, enfim, né? Colocar para fora, mas são momentos, não são, tipo, né? Não é a vida inteira. E, na verdade, existem momentos que a gente olha... Passou muito isso comigo. Eu não conseguia ver saída. Sabe assim? Você fala, meu, é impossível, é impossível. Mas, assim, mesmo assim, eu aceitava. Falei, não, vai acontecer alguma coisa, sabe? Sabe quando a gente não vê a luz? Né? Mas, mesmo assim, eu acho que o segredo é continuar. Continuar. Né? Permanecer, marchar, né? Permanecer e vai acontecer alguma coisa. Glória a Deus, Angelita. Você é a prova viva de que Deus continua fazendo milagres. Nem me fale. Que Deus continua salvando empresas, né? Porque se nós entregarmos tudo na mão dele, ele vai fazer o melhor. Exatamente. Porque, volto a falar, vocês são milagres vivos. Eu lembro de você, não vou entrar em detalhes extremos, mas era pandemia, era inverno. Tipo, né? É tanto que eu falei, vamos fazer um bom trabalho, porque essa empresa, ela tem tudo para não avançar. Porque ela vende algo que só é consumido no inverno, no verão, né? Em grande volume. E agora, tipo, né? Então, é um desafio. E nós, ali, no nosso escritório, a gente entregou o nosso melhor. E o nosso melhor com Deus se transformou no melhor para sua empresa. E hoje nós estamos aqui 2 anos depois, falando o quanto Deus é bom e o quanto ele cuida daqueles que permanecem buscando, e né? Milagrosamente falando de um terceiro negócio, que era impossível. Exatamente. Como pode, né? O primeiro negócio estava totalmente falido, né? E hoje nós estamos falando de um terceiro negócio. Então, realmente é algo inacreditável. Eu espero que pare no terceiro, eu não tô mais com pique, não. Mas, enfim, né? Se é a minha missão, se é o projeto de Deus para minha vida, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, que eu sei que tempo ruim para trabalho você não tem, né? Isso é muito bom, nem você, nem o Carlos. Que gostoso esse podcast, que gostoso. Faltou o Carlos aqui, né? Mas no próximo ele vai vir e vai compartilhar como que tá sendo a terceira empresa, né? Que aí ele volta, literalmente. Porque essa terceira empresa também, eu sei que eu tive uma pequena influência ali, né? Mas logo a gente vai vir falar do grande sucesso, até porque eu creio que vai ser o nosso principal negócio. Eu imagino também. É para isso que a gente vai lutar. Eu imagino também. E você sentiu um pouquinho no primeiro dia como foi, né? Então ali você já conseguiu ter uma noção de como que vai ser. Por isso que as questões técnicas ali deu uma segurada, porque quando a bênção é grande, a luta também tende a ser um pouquinho grande, né? Não tá sendo fácil, mas a vitória vai ser certa. Vai sim. Glória a Deus. Muito obrigado. Então, essa daqui é a Angelita. Vou falar com essa câmera aqui. Essa daqui é a Angelita, a dona dos Açaís da Barra, Ponta da Praia e Gonzaga. Empreendedora, mãe, esposa, conselheira, amiga, empreendedora, empresária, visionária e abençoada por Deus. Glória a Deus. Angelita, mais uma vez, muito obrigado. Quer deixar mais algum recado para o pessoal? Não, é isso mesmo. Acho que o que eu tinha que passar, eu já passei. Então é isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo A Conexão Cast.